Olá, Mônica. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que alegria tê-la aqui. Seja bem-vinda. Nossa, eu que agradeço. É uma alegria para mim muito grande poder participar. Essa é a minha primeira live, primeira palestra, né, sobre um tema espírita. E eu estou assim, ansiosa, mas espero corresponder, né? E sou uma aprendiz, como, né, como tantos outros aí. Quero Como, aprender com vocês. como todos nós somos aprendizes, né? E vamos ser por um bom tempo, mas que bênção a gente poder contar uns com os outros, né? Eu sempre costumo dizer aí no início de todos os nossos encontros que bênção que é até mesmo uma crise dessa que nos dá a chance de conectar com amigos que estão tão longe, né? E que podem estar perto, né? Dando-nos apoio, compartilhando o que sabem, por mais que a gente ache que seja pouco, o nosso pouco compartilhado se torna muito, né? E isso é fundamental, né? Verdade. Uhum. Mônica, você me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Tá. Pessoal, então, como de praxe, vocês coloquem aqui escrito embaixo, por favor, se vocês escutam nós dois bem, se a nossa imagem está boa, coloquem só, por favor, aí, imagem, som ok, para a gente dar início à nossa live, por gentileza. E aí, como que estão as coisas aí, Mônica? Tudo bem? Tudo bem, graças Família a bem? Deus. Bem, e é tão interessante, né? Eu tive uma passagem, foi rápida por patrocínio, mas foi bastante intensa, né? E a gente fez esses laços, né, de amizade que o tempo não rompeu, né? E não vai romper, né? De forma nenhuma. A gente percebe que quando os espíritos se reencontram, né, e esses espíritos são espíritos que já tiveram uma chance de se encontrar, e quando esse encontro ele é bom e duradouro, um pouquinho só desse contato já é suficiente para a gente relembrar É, toda a vida que a gente teve já, né? é Sem verdade. dúvidas, foi um Uhum. desses reencontros que a gente Reencontro. fica feliz em ver que deu super certo de novo, né? É verdade. Uhum. Pessoal, então tá ok com o som, com a imagem. A gente vai fazer a nossa prece, né, para a gente dar início à nossa live. E como de costume, né, eu convido todos a fecharem seus olhos do corpo e abrirem seus olhos do espírito e se conectar aos seus anjos que caminham conosco todos os dias, mesmo sem não vermos, mas sim sentir-los. Agradecer a Deus pela chance de estarmos aqui hoje conectados através desse meio tecnológico que nos foi dado com o intuito em que a gente precisa de utilizá-lo conscientemente para o bem, que Deus possa conceder-nos mais encontros como esses, que, como dito mais cedo, embora o nosso conhecimento seja tão pequeno perante ao do Pai, que nós possamos fazê-lo ser úteis àqueles que estão em seus lares, assim como nós também, ao dizermos, compreendamos um pouco mais. Em especial hoje, agradecemos aos espíritos amigos benevolentes, mensageiros de Deus, cuja sua missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-nos, Senhor, nas provas desta vida. Dai-nos a força de sofrê-la sem lamentações. Desviai-nos dos maus pensamentos e fazei que não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-nos ao mal. Esclarecei-nos a consciência sobre os nossos próprios defeitos e tirai-nos dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-nos de percebê-los e de confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, nossos anjos, que velais mais particularmente por cada um de nós, espíritos superiores, que vos interessai-nos a cada um de nós, fazei-nos que nos tornemos dignos da sua benevolência. Vós conheceis cada uma de nossas necessidades e que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Gratidão, Pai, aos espíritos superiores que se encarregam do nosso estudo a cada domingo, segunda e quinta. Gratidão a eles e a todos os nossos entes queridos que também são nossos companheiros. Conduzir nos nossos estudos,
pensamentos e que estejamos ligados ao alto incessantemente. Que assim seja. Amiga, seja muito bem-vinda à Casa do Caminho novamente, né? Nossas casas. Obrigado por ter tirado um tempinho aí, aberto as portas da sua casa também, né? E que Deus esteja com todos nós e qualquer coisa que você precisar, estamos aqui. Pessoal, para quem não conhece, essa é a Mônica, nossa companheira de longa data já, como ela disse, quando ela esteve aqui em Patrocínio, para quem não está aqui, mesmo que por pouco tempo, a gente se reencontrou, né? Nós, como espíritas, sabemos que nós temos vários encontros e por pouco que tenha sido esse tempo cronológico, já foi suficiente para a gente reavivar esses laços que foram fundamentais, tanto para eles quanto para nós, né? E hoje está aqui de volta, né? Graças a essa chance que Deus nos concede para compartilhar um pouco do muito que ela sabe. E a gente está aqui grato por essa chance. E nós vamos, então, como... Ah, é mesmo, Sandra, desculpa. Eu coloquei que é errado. Eu coloquei que a arte é errada. Obrigado, Sandra. E então a gente está aqui hoje para a gente compartilhar um pouco. Nós vamos então agora desabilitar a caixa de comentários aqui para a gente ter o nosso tema sendo dissertado de forma livre. E a partir de 40 minutos por aí a gente volta a abrir aqui para a gente ver se alguém está com alguma dúvida, alguma colocação e a gente poder esclarecer, ok? Então, Mônica, a palavra é toda sua. Sinta-se em casa. Obrigada, Guto. Bom, então o nosso tema de hoje, né, é sobre os anjos guardiães, espíritos protetores. Mas antes de a gente começar a falar dos espíritos protetores, dos anjos guardiães, é interessante que a gente fale um pouco sobre a classificação dos espíritos. Classificação essa que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, nas questões 96 a 113. Então, de acordo com o Livro dos Espíritos, os espíritos podem ser de 3 ordens. Nós temos os espíritos puros, os bons espíritos e os espíritos imperfeitos. Então, começar pela categoria dos espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos, eles se caracterizam pela ignorância, pelo desejo de praticar, de fazer o mal, pelas más paixões, né, como ciúme, inveja, egoísmo, raiva. E a gente tem nesses espíritos a predominância da matéria sobre o espírito. E esses espíritos imperfeitos, eles têm subdivisões. Então, nós temos aí a categoria dos espíritos impuros, que são aqueles espíritos que vão incitar a desconfiança, a discórdia, né? São inclinados ao mal. Então, gostam de ver uma briga, né? Uma confusão, né? Gostam de ver o circo pegar fogo, como se diz. Temos também os espíritos levianos, que são os espíritos zombeteiros. Eles respondem a tudo que lhes forem perguntados, sem se importar com a verdade. Gostam também de fazer intrigas, de pequenas contrariedades. Por isso que é muito importante tomar cuidado, porque às vezes a pessoa gosta de olhar a sorte, tirar as cartas. Então, às vezes aquela pessoa que está lá olhando a sorte, tirar as cartas, pode ser que ela realmente tenha um espírito ali por trás dela, respondendo aquelas perguntas. Mas pode ser um espírito aí leviano, né, que está respondendo, algumas coisas ele vai responder certo, depois ele vai começar com as inverdades para incitar ali uma desconfiança, uma briga na família, no trabalho, né, porque são espíritos que não se preocupam mesmo com a verdade. Temos também os espíritos pseudo-sábios, né, são os falsos sábios. Eles até têm um conhecimento amplo, mas eles se julgam saber mais do que realmente eles sabem. E eles misturam aí verdade com erros absurdos, né? Que são espíritos teimosos, orgulhosos, vaidosos. Temos também os espíritos neutros, são aqueles espíritos que não fazem o mal, mas eles também não fazem o bem, né? Então é neutro. Então tem muita gente que às vezes fala assim, né? Eu sou uma pessoa boa porque eu não faço mal para ninguém. Mas aí a pergunta mas você está fazendo bem para alguém, né? Porque o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Então, os espíritos neutros, eles não fazem o mal, mas também não procuram fazer o bem. E são muito apegados ainda também à matéria. E temos os espíritos batedores e perturbadores, que são aqueles espíritos, né, que se manifestam por meio de efeitos físicos. Também são bastante apegados à matéria, então gostam de fazer porta bater, cadeira cair, mesa cair, para assustar, né, às vezes, as pessoas. Então, essa é a ordem dos espíritos imperfeitos.
Depois, a outra ordem que nós temos lá no Livro dos Espíritos são os bons espíritos, né? Que é a segunda ordem. Os bons espíritos, eles já se caracterizam pelo desejo do bem. Então, a preocupação dos bons espíritos é em fazer o bem. Eles têm esse também poder de fazer o bem. Aí, eles já não são apegados mais à matéria, né? Então, são preocupados já, assim, com a espiritualidade mesmo, de fazer o bem. E eles são esses espíritos, né? Os bons espíritos vão nos suscitar, né? Os bons pensamentos, o desejo de fazer o bem, as boas ideias, as boas resoluções. Então, a gente tem a predominância do espírito sobre a matéria nos bons espíritos. Mas eles ainda têm, muitas vezes, hábitos, linguagens, ainda manias da existência corpórea. Se não fossem essas manias, né, de acordo com o livro, os espíritos, essa linguagem, eles já seriam aí espíritos perfeitos. E os bons espíritos, eles também têm subdivisão. Aí nós temos os espíritos benévolos, que domina a bondade nos espíritos benévolos. A gente tem um progresso mais moral do que intelectual. Nós temos os espíritos sábios, que eles têm uma amplitude maior de conhecimento, eles têm mais aptidão para as questões científicas, mas sempre ligado à utilidade também. Não é saber a ciência simplesmente por saber, mas saber a ciência para ter uma utilidade para cá. Temos os espíritos prudentes, que eles têm grande capacidade intelectual, qualidade moral elevada, e os espíritos superiores, que aí já reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, essa é a ordem dos bons espíritos. E a próxima ordem, né, que é a ordem dos espíritos puros. Os espíritos puros, eles já chegaram à perfeição. Quando a gente fala perfeição, a gente tem que saber que é a perfeição da criatura. Porque nós somos criatura e Deus é o Criador. Então, nós, como criatura, nosso objetivo é chegar à perfeição da criatura. Não a perfeição do Criador, porque essa a gente não vai conseguir chegar, porque a perfeição do Criador é Deus. Mas nós temos o objetivo, né, para poder progredir e chegar a essa perfeição, que é a perfeição da criatura, que já são os espíritos puros. E nessa ordem a gente já não tem mais subdivisão. Então, os espíritos puros, eles já não têm mais uma influência da matéria. Eles já têm uma superioridade moral e intelectual absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Eles não têm mais provas, nem expiações a sofrer, né? Eles já atingiram a perfeição. São os mensageiros de Deus, né? Eles executam as ordens de Deus. Então, essa é a classificação que nós temos lá no Livro dos Espíritos. Bom, então agora, falando propriamente, né, sobre os espíritos protetores e os anjos guardiães, Deus, ele é tão misericordioso que ele não nos deixou vir para essa terra sozinhos. Nós estamos aqui na terra, mas ninguém está aqui por um acaso, por uma fatalidade do destino. Então, todos nós viemos aqui, né, com um planejamento para cumprir, né, visando o nosso progresso moral, nosso progresso espiritual. E, para tanto, Deus, na sua misericórdia infinita, ele nos concede os anjos da guarda e os espíritos protetores, para poder nos ajudar, para poder nos iluminar, né, nos intuir nas nossas provas aqui na Terra. E o Livro dos Espíritos deixa claro que todos nós temos um anjo da guarda. Tem até uma pergunta lá, e os Espíritos respondem que até mesmo o homem que esteja no estado selvagem ou de inferioridade moral, ele também vai ter um espírito protetor velando por ele. Claro que vai ser um espírito protetor num grau diferente. Até eles dão uma comparação, por exemplo, uma criança que está sendo alfabetizada. Você não vai dar para ela um professor de filosofia, né? Você vai dar um professor para alfabetizá-la, de acordo com a fase em que ela se encontra do seu progresso. Da mesma forma, são os homens que são no estado de selvagem. Eles vão ter espíritos protetores, sim, mas de acordo com o progresso que eles ainda estão. Mas o importante é que todos nós temos um espírito protetor, nós temos um anjo da guarda para nos iluminar, né, para nos encaminhar aqui na nossa trajetória na Terra. E o Evangelho, ele faz uma diferença entre espírito protetor, anjo guardião e espírito simpático. Aí lá ele vem falando para a gente que o anjo guardião, ele é um espírito mais elevado, superior a nós, né? Porque para nos
ajudar, tem que ser algum espírito que seja realmente melhor que nós. É como o professor e o aluno. E aí, esse anjo guardião, ele é o nosso guia principal. Então, o espírito superior a nós, ele vai ser o nosso guia principal. E ele fica feliz quando nós correspondemos às suas orientações, né? Mas ele também, e assim como um pai guia o filho, ele também sofre quando ele nos vê sucumbir às nossas provas aqui na Terra. Só que esse sofrimento é diferente da angústia paterna. É um sofrimento diferente porque ele sabe que para todo mal tem um remédio. Se a gente não conseguiu progredir agora, cumprir agora, a gente vai conseguir isso lá na frente. Mas ele fica, o que entristece ele é que vai ter esse retardamento, esse atraso no nosso progresso. E o que ele quer é o nosso progresso, é a nossa melhora moral, né? Então, esse é o nosso anjo da guarda. Então, todos nós temos o anjo da guarda, que é um espírito de grau mais elevado, que é o nosso guia principal. Mas, além do nosso anjo da guarda, a gente também tem os espíritos protetores, os familiares que nos acompanham aqui também na nossa trajetória na Terra. Porque nós, como estávamos falando agora no começo, né, a gente já viveu muitas outras existências aqui na Terra, muitas outras reencarnações. E a cada existência que nós temos, geralmente a gente tem uma tendência de repetição dos espíritos, né, nas reencarnações. Então, geralmente, familiares aí nos acompanhando nas reencarnações e vai repetir os espíritos. Mas nós também conhecemos outros espíritos durante a nossa trajetória aqui na Terra. E com isso a gente começa a alargar, né, os nossos laços afetivos, né? A gente vai ampliando os espíritos que nos são afins, né, nas nossas várias reencarnações. E isso é o que a gente chama de família espiritual. Então, família espiritual nada mais é do que um conjunto de espíritos que, ao longo das nossas várias reencarnações, vão se afinizando conosco, né? A gente vai ampliando nosso grau aí de laços afetivos de espíritos afins. E aí, nessa família espiritual, tem aqueles espíritos que nos amam demais e que quer o nosso progresso, né? Que quer pegar na nossa mão para que a gente possa conseguir vencer o nosso planejamento reencarnatório, que a gente consiga vencer as provas que a gente veio para o nosso progresso. E aí a gente vai ter tanto os espíritos familiares quanto os espíritos protetores. Os espíritos familiares são aquelas pessoas que se ligam a nós por meio de laços afetivos, que nós, né, são os nossos parentes que a gente teve nas reencarnações aí, né, ao longo das várias reencarnações que a gente tem pela Terra. E eles vão nos auxiliar na medida do seu poder. Eles têm um poder mais limitado, mas são espíritos assim que nos querem bem, né, e querem o nosso progresso. Então, eles vão nos auxiliar, mas de uma forma mais limitada. Eles só podem agir com a autorização dos espíritos protetores. Então, eles gostam de nós, nos querem bem, se preocupam com nós. Mas as preocupações deles, muitas vezes, são preocupações mais humanas. Eles ficam felizes, mas muitas vezes felizes com o sucesso material, porque ainda são apegados à matéria, esses espíritos. São espíritos que nos querem bem, mas apegados à matéria. Então, vamos pensar aí numa mãe que desencarna e o filho está aqui na Terra. Então, quando ela vê que o filho dela está tendo um progresso no trabalho, né, conseguiu quitar a casa, comprar um carro, está indo bem na profissão, essa mãe está super feliz lá no plano espiritual. E é o espírito familiar que quer o bem, só que ele ainda se preocupa ainda com a matéria. Agora, o espírito protetor, ele é diferente. Ele faz parte da nossa família espiritual, né? São também amigos, parentes que a gente teve em outras reencarnações, mas eles já se preocupam mais com o nosso progresso espiritual. Eles já se preocupam mais com a questão da espiritualidade, né? E não da matéria, como o espírito familiar. Aí eles são os nossos guias secundários. Então, nesse exemplo que eu dei da mãe e do filho, a mãe seria o espírito familiar, está vendo que o filho está se desenvolvendo bem aqui na Terra, está conseguindo ter um sucesso profissional muito bom, né? Conseguindo várias coisas materiais, ela está feliz com isso. Agora, o espírito protetor já vai olhar, bom, e o progresso espiritual dele? Será que ele também está tendo um progresso espiritual junto com o material? Se ele está só pensando na matéria, ele está se afastando das coisas espirituais, está se afastando do seu planejamento aqui, aí o espírito protetor já começa a ficar mais preocupado, né? Então, essa é a diferença. Então, o protetor é o nosso guia secundário, também todos nós temos esse guia secundário, que é esse parente, esse amigo, que a gente, agora a gente não sabe quem é, né? Que é de outras vidas, outras reencarnações,
mas que nos quer bem, preocupa com a nossa espiritualidade. E o espírito familiar, que também nos quer bem, mas ainda é mais apegado à matéria, ainda o poder é mais limitado. Então, com isso, a gente vê que nós temos uma proteção muito grande, né? Então, a gente tem o nosso anjo da guarda, que é o nosso guia principal, a gente tem o espírito protetor, que é o nosso guia secundário, e a gente ainda tem os espíritos familiares também se preocupando conosco, que são mais limitados. Agora, além desses, o Evangelho nos traz que a gente também tem os espíritos simpáticos. O que são os espíritos simpáticos? O próprio nome já diz também, são espíritos que simpatizam conosco, de acordo com os nossos gostos, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, né? Conforme os nossos pensamentos. E aí eles podem ser bons, como eles também podem ser maus, né? Então, o semelhante atrai semelhante. Então, aquela pessoa que pensa na maldade, né? Com raiva, com rancor, com ódio, né? Com vícios, ela vai atrair esses espíritos para perto dela. Esses espíritos vão simpatizar com ela. Agora, se a pessoa está num campo vibratório de pensar no bem, né, em fazer o bem, praticar a caridade, ela vai atrair espíritos que simpatizam ao bem, né? Então, tem aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas que eu vou dizer quem é. Porque aqui a gente é o contrário, né? Me diga o que você pensa, o que você faz, que eu vou dizer quem é que está te acompanhando aí, né? Qual que é a gama de espíritos que te acompanham. Então, esses são os espíritos simpáticos. Podem ser bons ou maus, né? Então, voltando aos espíritos protetores, então os espíritos protetores estão lá na ordem dos bons espíritos, né? Que vêm, então, para nos auxiliar, para nos conduzir aqui no caminho do bem, para nos consolar nas aflições, nos sustentar nas provas da vida. Mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio, né? Isso também é importante a gente falar. Eles nos auxiliam, né? Nos dão boas ideias, mas quem vai tomar a decisão, quem vai decidir qual caminho seguir, somos nós. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de decidir. E é isso que está o progresso, né? É com isso que a gente consegue evoluir, a gente poder saber escolher o caminho do bem. E aí, muitos podem estar se perguntando, né? Como que eu vou pedir auxílio, então, do meu anjo da guarda, do meu espírito protetor? Aí o Evangelho responde, é através da prece, né? Então, através dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. Lá no capítulo do Evangelho, que fala, pedi e obtereis, os Espíritos nos falam que por meio da prece, o homem vai obter aí o concurso, né, dos bons Espíritos, que vão nos sustentar na nossa tomada de ideias, nas boas resoluções, né, para nos ajudar a vencer as dificuldades. Porque quando a gente faz uma prece, né, uma oração, a gente amplia o nosso campo vibratório, a nossa frequência energética, e aí isso amplia a nossa capacidade de sintonia com esses espíritos, de percepção, né, o que eles estão querendo nos dizer, né, qual que é a ideia que ele está querendo nos passar. Quando a gente faz essa prece, a gente fica com calma, a gente consegue ouvir melhor, ter essa sintonia com o nosso espírito protetor, com o nosso anjo guardião. E até lá no Evangelho, nesse capítulo Pedi e Obtereis, aí lá fala sobre Tobias, que está no deserto, e o anjo guardião dele vem auxiliá-lo. Então lá fala que Tobias estava andando pelo deserto, e ele cai desfalecido, com sede, né? E aí ele ora a Deus, ele pede a ajuda de Deus, porque ele não consegue mais continuar a sua trajetória lá no deserto. E aí quando ele pede auxílio de Deus e aguarda. E aí, nesse momento, o anjo vem e lhe sugere a ideia de se levantar, né, continuar o caminho e de tomar um daqueles caminhos. Aí lá fala que Tobias, então, ele se levanta, reúne todas as forças que ele tem, toma coragem, se levanta e segue o caminho que ele teve como sugestão. E logo adiante ele já encontra um regato onde ele pode matar a sua sede, né, e consegue seguir adiante, né? Então, olha só, então ele pediu, né, ele entrou em sintonia com o seu anjo da guarda e teve aí a boa ideia de qual caminho seguir, qual caminho continuar lá para continuar no deserto a sua trajetória. E como é que vem esse auxílio? Então, eu peço o auxílio do meu anjo da guarda, do meu espírito protetor, através da prece. Mas como que vai vir esse auxílio? Esse auxílio pode vir de várias maneiras. Que o livro dos Espíritos nos conta que pode ser por meio de um pressentimento, né? Segundo o livro dos Espíritos, o pressentimento, ele é um conselho íntimo e oculto do nosso espírito protetor.
Então, ele está nos dizendo alguma coisa. Então, muita gente tem pressentimento, né? Às vezes pensa, eu acho que eu não vou por esse caminho, porque eu estou com pressentimento de que não vai dar certo, né? Então, o pressentimento é isso, é um conselho que o Espírito está nos dando. Mas pode vir também, né, através de ideias, né? É quando dá aquele clique, assim, né? Quantas pessoas que estão assistindo essa live, muitas vezes, às vezes estão com algum problema, né, de difícil solução, aí pede para Deus, fala, ai, Deus, me ajuda a resolver, que eu não estou conseguindo. Aí, de repente, tem mais ou menos vem uma ideia, como se acende até uma luz, né? Você fala assim, nossa, eu vou fazer isso, né? A gente até pensa assim, não, mas eu sou inteligente, hein? Tive essa ideia, nossa, foi demais. Essa ideia nos foi sugerida pelo nosso espírito protetor. A gente acha, às vezes, que é nossa mesmo, né? Mas não, vem lá da espiritualidade, do nosso anjo da guarda, que veio essa ideia aí, que brotou de forma inesperada na nossa cabeça, né? E às vezes a gente não dá importância para essas ideias, né? Teve uma época da minha vida que eu não dava muita importância para essas intuições, não, sabe? Às vezes eu tinha no meu trabalho, eu falava assim, mas não vai dar certo, não, deixa isso para lá. Né? E hoje eu vejo, né? Nossa, como eu perdi aquele tempo lá atrás, né? Quando eu tenho essa ideia, eu sempre presto atenção no que está querendo me dizer. Porque isso é importante. Eles vêm com essas ideias para nós. Isso é no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, né? Em todos os momentos da nossa vida que a gente precisa, surgem essas ideias para nos auxiliar do nosso anjo da guarda. Só que muitas vezes também a gente está tão aflito, né, que a gente não consegue prestar atenção nessas ideias. Ou ela vem, você não dá, às vezes, confiança, né, moral para essa ideia. Isso é coisa à toa, isso não vai dar certo. Ou então você está tão angustiado que você não consegue entrar nessa sintonia com o seu anjo da guarda para ouvir o que ele está querendo te dizer. Mas a espiritualidade, ela não nos abandona. O nosso anjo da guarda, ele vai fazer de uma forma disso chegar até nós. E aí, o Emmanuel, ele fala o seguinte para nós, ele fala, olha, ora e pede. Em seguida, presta atenção, que algo virá por meio de alguém ou por intermédio de alguma coisa. Então, quantas vezes a gente está com um problema para resolver, a gente pensa que não consegue sair daquela situação, e chega um amigo, um familiar nosso, que chega e nos dá uma ideia, nos dá uma sugestão, o que a gente tem que fazer naquele caso ali, como a gente tem que seguir em frente, né? Então, esse familiar, esse amigo, ele está sendo intuído também pelo nosso anjo da guarda. E a gente vê muito isso lá nos livros do André Luiz. Né? Quando um espírito protetor quer mandar um recado, né? Uma orientação, e o seu protegido não escuta, ele utiliza de uma outra pessoa, de um outro encarnado próximo para falar com ele, né? Para dar esse recado para ele. De alguma forma isso vai chegar para aquela pessoa. Ou então, por intermédio de alguma coisa, né, que o Emmanuel nos fala. Então, às vezes, através da página de um livro, de um cartaz, né, que vai chegar para aquela pessoa aquela orientação que ele está precisando naquele momento. Eu tenho um exemplo até pessoal. Quando eu estava para fazer o vestibular, nem eu nem minha família tínhamos condições de pagar pela faculdade, porque na época que em Tuiutaba, né, que é onde eu moro, não tinha faculdade nem federal nem estadual, hoje tem, mas na época era só particular. E era muito cara a mensalidade, o curso de Direito. E aí eu lembro que a gente estava assim, aflita aqui em casa, né, como é que eu ia fazer para estudar, eu tinha terminado o ensino médio, queria fazer a faculdade, e aí minha mãe, ela estava voltando do trabalho, e ela pegou um ônibus, né, um coletivo aqui da cidade. E quando ela pegou o coletivo, ela sentou lá no banco, ela estava olhando lá, tinha um cartaz afixado que ia ter uma seleção para um curso pré-vestibular para alunos negros e carentes. E quem fizesse esse curso, passasse a seleção e fizesse o curso pré-vestibular durante o ano, depois iam ter, os 10 melhores ganhariam bolsas de estudo para a faculdade daqui. E aí minha mãe chegou em casa toda animada, falou assim, já sei como é que você vai fazer a faculdade, você vai fazer a inscrição, vai fazer, chama pré-veste, vai fazer o pré-veste, aí você vai se esforçar, vai ganhar a bolsa e vai fazer a faculdade, né? E foi assim que eu consegui entrar na faculdade. Então, para você ver, a espiritualidade, né, me ajudou, né, ajudou minha mãe, para que ela entrasse no ônibus e lesse aquele cartaz, que foi aquela mensagem para nós, aquela orientação para nós. A gente tem que prestar sempre atenção nesses detalhes, porque a espiritualidade está sempre conversando com a gente.
E há poucos dias também, foi o caso de uma pessoa que eu atendo lá na defensoria. Estava gravando uns depoimentos e há pouco tempo eu fiz a defensoria, né, fez um mutirão aqui para alterar o nome das pessoas transgênero. E aí uma pessoa que alterou o nome, ela me falou que ela ficou sabendo através da reportagem na TV, que ela queria há muito tempo alterar o seu nome, só que ela procurou um advogado e o valor era muito caro que ele ia cobrar dela e ela não tinha condições. Aí ela disse que ela falou assim, olha, estou jogando para a espiritualidade, para Deus. Se Deus achar que eu mereço nessa vida mudar meu nome, isso vai chegar até mim. Aí ela contou no depoimento dela que ela é cabeleireira. Um dia ela estava lá no salão dela fazendo, né, o cabelo de uma cliente e a televisão estava ligada. E aí ela viu que eu estava falando sobre o mutirão que ia ter. Na hora que ela viu aquela reportagem, naquele momento ela falou, nossa, é a minha oportunidade. E a espiritualidade também fez com que ela, naquele momento, ligasse a televisão para assistir, né, para ouvir. Então isso prova a proteção que nós temos, né, que nós realmente não estamos sozinhos. E uma outra forma que a espiritualidade tem também de falar com a gente, de nos orientar, é através dos nossos sonhos, né? É que quando a gente às vezes vai dormir com um problema e no outro dia a gente já acorda já com uma solução. A gente que até fala que o travesseiro é o melhor conselheiro, né? Na verdade, é a espiritualidade que à noite foi lá e nos ajudou, nos orientou, nos sugeriu. Porque durante o nosso sono, né, o nosso corpo físico está descansando, mas o nosso espírito não. Esse é um momento, né, temporário que o nosso espírito tem de ficar liberto do nosso corpo, né? E aí, nesse momento, o espírito pode, né, receber importantes orientações aí do seu espírito protetor, do seu anjo da guarda, né, dos seus mentores aí espirituais, receber bons conselhos, né? Então, nesse momento que a gente está aí liberto parcialmente da matéria, é um momento importante. Tem até um livro do André Luiz, deixa eu ver se eu anotei qual livro que era. No livro Missionários da Luz. Lá o André Luiz fala que existem cursos que a gente faz lá na espiritualidade, né? Então, quando a gente está dormindo, o corpo está dormindo, nosso espírito vai fazer cursos lá na espiritualidade. Então, por isso que é muito importante, antes da gente dormir, fazer a prece também, para que a gente possa ser levado para esses planos superiores, né? Para que a gente possa se encontrar com os nossos mentores, com o nosso anjo da guarda e receber essas boas ideias, essas orientações que a gente está precisando. Porque da mesma forma que a gente pode ir para essas zonas superiores, a gente também pode ir para as zonas inferiores durante o sono, né? Durante o repouso do nosso corpo físico. Vai depender do que a gente vai estar ali querendo, né? Qual que é o nosso interesse imediato ali, né? É ir para as zonas superiores ou inferiores nesse momento. Então, a prece é que vai nos auxiliar, para que quando a gente estiver dormindo, a gente possa, né, o nosso espírito possa ir encontrar com esses espíritos superiores, ou com os nossos familiares que já partiram, né, para matar as saudades. E aí é nesse momento também que a gente recebe os bons conselhos aí para o nosso progresso moral aqui na Terra. Só que a gente não lembra, né? Infelizmente a gente às vezes não lembra direitinho o que aconteceu lá, mas a gente guarda uma ideia, uma noção do que aconteceu. Tem até um livro do André Luiz, só que eu não anotei aqui, eu acho que é nos Mensageiros, que ele conta a história, quem lembrar e depois quiser falar para nós aí, ele conta a história de uma mulher que estava aqui na Terra, casada, só que a vizinha dela, pelo relato lá, estava interessada no marido dela. Então ela começa a causar uma discórdia ali no casamento dela, falar que o marido dela estava traindo, né, que era infiel, porque na verdade ela estava interessada no marido dela. Então essa mulher estava quase se separando, de tanto ouvir a vizinha ali falar da traição do marido, né, que era uma mentira. E aí a mãe dela, que estava desencarnada, já fica preocupada, né, com ela, porque não queria que ela se separasse, porque era um marido bom para ela, ele não era infiel. E aí quando essa moça, essa mulher casada dorme, ela é levada então ao encontro da sua mãe, e aí a mãe dela fala para ela, explica, olha, toma cuidado, não se separe, seu marido não é infiel, é a sua vizinha que está causando a discórdia, e explica para ela a situação. No outro dia ela acorda, só que ela não lembra do contato, do que a mãe lhe falou. Mas ela lembra de ter encontrado com a mãe dela e ela lembra
Eu acho que, salvo engano, a mãe dela, ela lembra de uma figura, de uma alegoria de uma cobra com uma taça. E aí ela consegue entender que, na verdade, era a vizinha dela que estava fazendo essa discórdia, causando essa desconfiança. E ela não se separa, né? E ela se afasta da vizinha que queria causar discórdia. Então, foi uma forma que o espírito familiar dela encontrou para alertar ela, né? Então, assim, às vezes a gente não lembra direito do que aconteceu, mas a gente tem uma ideia, né? A gente acorda mais feliz naquele dia, mais animado para fazer alguma coisa, né? Então, isso é a prova de que a gente teve a espiritualidade e encontramos com os nossos mentores. E o André Luiz também explica, né, lá no livro, que a gente não consegue guardar tudo com os detalhes, porque o nosso cérebro, ele é incapaz ainda de suportar a carga de duas vidas simultâneas, que é o que acontece, a vida que a gente tem aqui quando está acordado, quando a gente está dormindo. Então, o nosso cérebro não consegue ainda guardar essa carga dessas duas vidas. Mas a gente guarda a orientação, né, que é o importante. Então, a gente percebe que vários são os caminhos que a espiritualidade tem para chegar até nós, né? Então, pressentimento, intuições, boas ideias, através de alguém encarnado, de uma mensagem do livro e através dos sonhos. Tá, posso continuar? Pode, claro. Aí, quando estiver acabando, você me fala, tá? Pode deixar, tá bom. E aí muitas pessoas perguntam, mas então por que meu anjo da guarda não aparece para mim, então, para me falar, então, ao vivo ali, o que eu tenho que fazer? Né? Não seria mais fácil? Até lá no Evangelho fala, por que o anjo não apareceu para Tobias e não falou, Tobias, segue esse caminho aqui, que aqui você vai encontrar o regato para matar a sua sede? Bom, o que o Evangelho nos traz? Que é porque, em primeiro lugar, a gente tem que ajudar a nós mesmos, né? Então, ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então, a gente tem que ajudar a nós mesmos, fazer uso das nossas forças, né? E é o nosso livre-arbítrio. Então, que mérito que a gente teria? Então, se o meu anjo da guarda aparecesse para mim o tempo todo e falasse, Mônica, tome essa atitude, siga por esse caminho, né? Eu não ia ter mérito mais, né, nas minhas soluções. Eu tenho que ter esse livre-arbítrio para poder saber escolher. É igual um aluno que, por exemplo, estuda o ano inteiro. Aí chega no final do ano, ele vai fazer a prova, vai fazer o exame, né? Se o professor pegar na mão dele e sair marcando as questões lá, né, o que tem que marcar em cada questão, qual que foi o mérito desse aluno? Ele realmente aprendeu? Ele sabe seguir o seu caminho? A gente não vai saber, porque o professor fez tudo para ele. Então, da mesma forma, é o nosso anjo guardião, é o nosso espírito protetor. Ele nos orienta, né? Ele nos sugere, mas a escolha é nossa, né? A gente tem que usar das nossas forças também. E também o Evangelho nos diz que o anjo não apareceu claramente para o Tobias, mandando ele fazer algo para que ele tivesse confiança em Deus, né? E se submetesse à vontade de Deus, né? Porque isso é a fé. Então, a fé é quando você confia, mesmo sem você estar vendo, mas você confia que você está protegido, confia que vai dar certo, né? Isso é fé. Então, é isso que os espíritos querem de nós. A gente não está vendo a espiritualidade, o nosso anjo guardião aqui do lado, mas a gente sabe que ele está aqui, a gente confia em Deus que ele está aqui, que ele não nos abandona. E tem uma pergunta também interessante lá no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 528. Aí o Kardec perguntou assim, se um homem mal intencionado, ele dispara um tiro contra outro, mas o projétil, ele passa de raspão sem atingir. Nesse caso, pode-se falar, então, que o espírito protetor desviou esse projétil? Aí os espíritos respondem que sim, né? Se aquele indivíduo não devesse ser atingido, não era para ele ser atingido, os espíritos protetores vão dar um jeito de desviar aquele projétil. Ou vão fazer, por exemplo, ofuscar a visão de quem está atirando, ou vão sugerir com quem ia receber o projétil se abaixe, desvie, mas vai fazer alguma forma de desviar, para que aquele projétil não alcance aquela pessoa que não tinha que receber aquele tiro. Aí o Kardec pergunta, mas então os espíritos protetores podem desviar a gente de todos os males? Pode afastar todos os males do seu protegido? Aí os espíritos respondem, não podem fazer inteiramente. Então, desviar todos os males, não. Por quê? Porque eles falam o seguinte, olha, há males que pertencem aos desígnios de Deus.
né, para o nosso progresso moral. Então, existem males que a gente tem que passar aqui na Terra. Então, são as provas, são as expiações, né, que é para o nosso progresso moral. Mas aí os espíritos vão estar afastados de nós neste momento? Não, né? Eles vão estar juntos de nós quando a gente passa por aquele mal necessário. Mas eles vão fazer o quê? Eles vão nos dar paciência, nos dar resignação para aceitar aquela prova, nos dar coragem, nos dar força para seguir em frente, né? Quantas pessoas que depois de uma doença se tornaram pessoas mais pacientes, né? Pessoas mais preocupadas com o espírito, não com a matéria, né? Então, é o que os espíritos falam para Kardec. Muitas vezes, aquilo que parece um mal, nem sempre o é. Muitas vezes, aquele mal vai resultar um bem muito maior, né? A pessoa vai sair melhor daquela situação, vai ter mais paciência, mais resignação, né? Então, o que os espíritos falam é que a gente não compreende isso, que nós somos muito momentâneos. A gente pensa naquele momento está sofrendo, e aí pergunta onde está Deus, porque eu estou sofrendo, eu não merecia, né? Mas a gente está passando por aquilo é porque é necessário passar por aquela prova. E o que a gente tem que pedir, então, é que o nosso anjo da guarda fique do nosso lado e nos dê a paciência, a resignação de aceitar, né? E de poder seguir adiante com aquela prova. Eu lembro até que o meu pai, ele sempre falava que tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Então, às vezes, quando eu reclamava de alguma coisa, eu falava, não, isso aí vai melhorar. O que acontece de ruim é para melhorar. Tenha paciência, né? Isso é que meu pai sempre me falava. Bom, e a ligação dos espíritos protetores, né? Como que se dá essa ligação dos espíritos protetores? Essa ligação é uma ligação voluntária, né? Os espíritos, eles se ligam a nós desde o nosso nascimento. Aliás, até antes mesmo da gente nascer. Ele nos ajuda no nosso planejamento reencarnatório. Então, quando a gente está ali preparando para reencarnar, vendo o que a gente vai passar, né, na vida, quais provas vamos ter que nos submeter, o nosso espírito protetor está do nosso lado, para nos ajudar a pensar nessas provas, para nos orientar, né, para ver se a gente realmente vai conseguir aquela prova. Às vezes fala, não, essa daqui agora você não está preparado ainda, vamos colocar mais ameno, deixa para uma outra. Então ele está ali para nos orientar. E aí, quando a gente vai reencarnar, né, ele também está do nosso lado, está junto com a gente. Até no livro Missionários da Luz, do André Luiz, ele relata lá todo o processo reencarnatório, lá do Segismundo, né? E aí ele relata lá que o Segismundo, na hora de reencarnar, ele estava ficando com medo, né? Medo de não conseguir aquela prova, porque quem seria o seu pai, na verdade, foi desafeto em outras vidas. Ele estava demonstrando medo, aflição. E aí o Herculano estava ali do lado dele, né? Lhe dando força, coragem, junto com outros espíritos também ali, familiares, dando essa coragem para que ele prosseguisse, para que ele realmente reencarnasse. Então a gente vê que o nosso... Travou? Voltou? Travou só um pouquinhozinho, mas já está de volta já. Ah, tá. Então o nosso espírito protetor, ele tem esse papel, ele fica do nosso lado quando a gente vai reencarnar, nos dando ânimo, coragem para a gente seguir em frente. E a gente nasce, ele vai seguir, acompanhar a gente durante todo o nosso processo reencarnatório aqui na Terra, e até mesmo, né, na nossa morte, né, quando a gente retorna para a vida espiritual. Aí nós reencontramos lá com ele. Então ele está sempre ligado a nós. Então é uma ligação voluntária. E o Espírito Protetor, então isso mostra que a gente nunca está sozinho, que ele está sempre do nosso lado. E aí tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, também bastante interessante. Lá pergunta assim, o seguinte: um pai pode, então, proteger o filho? Um pai que já desencarnou, ele pode proteger o filho aqui na Terra? Os Espíritos respondem que sim, né? Mas essa proteção, ela supõe um certo grau de elevação, e concedido por Deus. Então, o pai pode proteger o filho, desde que ele tenha condições para isso. Mas ele vai ter um poder limitado, e vai ser sempre assistido por um espírito de um grau mais elevado. Então, o que a gente falou atrás, né, sobre o espírito familiar, né? Então, o pai, a mãe, né, que já desencarnou, pode proteger, se ele desencarnou em boas condições, pode proteger o filho aqui na Terra, né? O avô proteger o neto, né, auxiliar o neto, mas é um poder mais limitado e sempre assistido por um espírito mais elevado.
E uma outra pergunta interessante é se o espírito protetor pode abandonar o seu protegido, né? Ela tem essa pergunta também. Aí, na verdade, abandono não é bem certo a palavra, né? Ele pode se afastar. Abandonar, ele não nos abandona, mas ele se afasta do protegido. Quando que isso acontece? Quando ele vê que seus conselhos já estão sendo inúteis, né? Que a vontade do protegido está sendo mais forte e submeter os espíritos inferiores. Então, o espírito protetor está ali dando conselho, dando boas ideias, envia pessoas para orientar, né? Mas ele não escuta essas boas ideias, esses bons conselhos, está pensando na maldade, está praticando mal, está avesso aos vícios, né? Então, o que o espírito protetor vai fazer? Ele vai se afastar. E aí, se a pessoa está pensando no mal, né, com vícios, quais são os espíritos que vão se aproximar dele? Né? São os espíritos que simpatizam com a maldade, com os vícios, né? Que são os espíritos, né, inferiores, que vão, então, se aproximar dele, né? E aí, a gente pode pensar assim, nossa, mas então essa pessoa vai ficar cercada por esses maus espíritos até quando, né? Bom, o espírito protetor, como eu falei, ele não nos abandona. Então, no momento em que ele vê que o protegido dele, né, que o tutelado dele está tendo uma boa vontade, né, ou que ele pediu ajuda, ele volta para auxiliar. Então, ele fica ali afastado, mas de olho, né? Se ele vê que tem uma brecha para ajudar, ele volta para ajudar, para dar os bons conselhos, né, as boas resoluções. Então, quando a gente faz algo de errado, o nosso espírito protetor ele se entristece, mas ele aguarda que a gente retorne ao caminho do bem. Como também eu falei, ele sabe que um dia a gente vai progredir, porque às vezes acontece que esse progresso pode demorar mais. E tem uma outra pergunta no livro dos Espíritos também, se pode chegar um momento em que a gente não vai mais precisar do nosso anjo da guarda? Os Espíritos respondem que sim, né? Quando é que a gente não vai mais precisar do nosso anjo da guarda? É quando a gente tiver condições, né, de nos guiar por nós mesmos. É igual um estudante. Então, ele vai ter a sua professora ali no ensino fundamental, depois médio, superior. Aí chega um momento em que ele não vai mais precisar de fazer nenhum curso, né? Ele terminou a faculdade, terminou a pós, acabou, ele já está apto. Né? Então, assim como ele não vai mais precisar do professor, a gente também não vai mais precisar do nosso anjo da guarda, né? Então, nesse momento, a gente já teve os conhecimentos que necessitamos, não precisaremos mais dele. Mas os espíritos ainda falam que isso nunca acontece aqui na Terra. Então, quando a gente estiver encarnado, nosso espírito protetor vai estar sempre do nosso lado. E aí existe uma outra pergunta interessante lá, que é o seguinte, o que o nosso anjo da guarda, o que ele espera de nós, né? Bom, o que ele espera de nós é a nossa renovação íntima, né? É o nosso progresso moral, é o nosso progresso espiritual, é isso que ele espera de nós, né? O nosso anjo da guarda, ele quer que a gente consiga andar com as próprias pernas, né? Que a gente consiga ser tão sábio, tão feliz, tão forte como eles já são felizes, né? Então, é isso que ele espera de nós, que um dia a gente consiga esse progresso moral, a gente consiga esse progresso espiritual. E aí tem uma outra pergunta interessante também, que quando uma coisa nos acontece de bom, para quem que a gente tem que agradecer? A gente agradece para Deus ou para o anjo da guarda? Aí os espíritos respondem para Kardec, a gente tem que agradecer sobretudo a Deus, porque sem a permissão dele nada seria feito. E aí depois, né, a gente agradecer aos bons espíritos, né, ao nosso anjo da guarda, que foi o agente de Deus na realização do bem. E que se a gente não agradecer, nós vamos ser, né, pessoas ingratas. É isso que os espíritos nos respondem. E, bom, para terminar, porque se alguém tiver alguma pergunta, uma outra pergunta também lá é qual que é o nome do nosso anjo da guarda, né? Será que eu tenho que falar um nome na hora que eu faço a prece, eu não sei o nome do meu anjo? Que nome que eu vou falar? Bom, aí o que o Evangelho fala? O nome pouco importa, né? Às vezes ele pode ter até um nome que não é conhecido aqui na Terra. Então a gente pode falar anjo da guarda, espírito protetor, né? Ou então falar o nome de um espírito superior. Por exemplo, pedir o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo, que de qualquer forma a proteção vai chegar. Porque o nosso anjo da guarda, o espírito protetor, ele não se importa com o nome que nós usamos, eles não têm essas vaidades.
o que ele quer nos ajudar, né, e nos conduzir aí no caminho do bem. Exatamente. Minha amiga, vou te contar uma coisa. Há muito tempo eu não vi uma explicação tão bem feita. Eu acredito que Oh, todos os nossos obrigada. amigos também estejam assim, estupefatos, porque foi realmente muito ampla, muito específica, colocada de uma forma tão simples e fácil, mas mesmo assim, né, caso alguém dos nossos amigos quiserem comentar alguma coisa aqui embaixo também, podem ficar à vontade. Assim, ponderando uma coisinha aí, porque a gente sempre fala, né? Alguma coisa ou outra. Está sobre tudo que foi dito aqui a nossa vontade em realizar algo, né? Tanto os espíritos superiores quanto os espíritos maus, eles se ligam a nós de acordo com a nossa vibração. Se nós nos permitirmos, né, ligarmos a pensamentos ruins de baixo nível, nós vamos estar dando vazão aos espíritos que se ligam a essas ideias, né? Mesmo que os Uhum, nossos anjos não desistam de nós, como você muito bem colocou, mas eles distanciam porque eles respeitam a nossa vontade, mas eles não desistem de nós de forma uhum, nenhuma, né? é Importante verdade. isso. Vamos ler aqui alguma coisa que deve ter chegado de dúvida. Pessoal falando que o tema foi desenvolvido muito bem. Agradecendo a Mônica. A Márcia Helena pergunta se é verdade que quando sofremos muito por um ente que se foi, o espírito sofre tanto quanto? É, pelo que eu pelo que a gente lê, né, nos livros e estuda, a saudade, ela é dos dois lados. A saudade é daqui, mas a saudade também é de lá. E pelo que a gente vê lá nos livros do André Luiz, ele narra bastante isso, né? Tem espíritos que às vezes, quando o familiar fica naquele desespero, né, chorando, sofrendo, chamando por aquele familiar, o espírito também sente isso do lado de lá. Também sente essa tristeza, essa saudade. E muitas vezes o espírito, né, desencarnado, né, ele tem que ser colocado às vezes até para dormir, para que ele para que aquele desespero do encarnado, né, aqui na Terra não atrapalhe tanto a sua orientação, o seu tratamento do outro lado. Então, realmente, quando a gente, uma pessoa, né, que a gente ama, passa para o outro lado, não é fácil. Eu digo isso por experiência própria. Meu pai desencarnou faz 2 anos e eu sinto muitas saudades dele. Mas é esse amor que eu tenho por ele, que é tão grande, que eu quero que ele fique bem do outro lado. Então, no começo, realmente eu chorava. E ainda choro, né? Porque a gente sente saudade. Mas a gente procura seguir em frente, orar para que ele fique bem, né? E passar ânimo, bom ânimo, para que ele possa continuar a trajetória dele do outro lado, enquanto eu vou continuando o caminho aqui, até a gente poder se reencontrar. Então, a gente não pode realmente ficar com esse sofrimento, com essa lamentação aqui na Terra, para não atrapalhar o progresso do outro lado. Né? Porque eles também, e quando eles tiverem oportunidade, eles também vão nos ajudar. Como eu falei aqui, o pai pode orientar o filho, auxiliar o filho, na medida da sua capacidade. Então, quanto mais ele conseguir esse progresso do outro lado, mais ele vai nos auxiliar aqui. Exatamente. Bem explicado. Nossa amiga Sandra de Salvador, Bahia, aí, que nos acompanha, pergunta se o anjo da guarda pode ser alguém que já conviveu conosco em outro momento. Acredito que seja em outra vida, ou até mesmo nessa vida, né, Caio? Tanto o anjo da guarda, o espírito protetor, o espírito familiar, são pessoas que não são afins, né? Eles se ligam a nós de forma voluntária. Só que o anjo da guarda, ele é um espírito muito mais elevado, né? Depois vem o protetor, que não é tão elevado quanto o anjo da guarda, mas não é menos bom. Então, são espíritos que não são afins, né? Que nos amam, né? Que já teve uma ligação, às vezes, de reencarnações lá atrás e está sempre nos acompanhando. Exatamente. Pessoal, desculpe, até um instante eu não vi mais nenhuma outra dúvida, foi comentários mesmo sobre fatos que foram comentados. Eu coloquei alguns tópicos aqui como de hábito, né, em que a gente tenta compreender um pouquinho como que funciona esse instante em que os espíritos bons distanciam-se de nós, né, porque a gente pensa assim, como que fica Deus nisso tudo, né, se ele permite que os espíritos bons que já estão conosco desde antes da nossa vinda, distanciem-se, né? Além da gente ter falado que eles respeitam a nossa vontade, né? Porque ainda assim nós estamos condicionados a isso.
você muito bem colocou que esse é o instante em que a gente consegue desenvolver a nossa fé, mesmo sem a gente tendo esse suporte, digamos assim, eles entendem que a nossa vontade, o querer estar junto deles é o início que a gente tem para desenvolver essa fé que a gente precisa de tê-la mais firme, né? A gente precisa muitas vezes ver para crer, né? Como você disse, né? Aham. Seria muito mais fácil se um anjo tivesse aqui comigo agora, falasse aqui na minha cara o que eu tenho que fazer ou não. Mas qual é o nosso mérito, como você muito bem falou, né? Qual é o nosso reconhecimento? Qual é a nossa valorização? E isso tudo mora um pouco dessa fé que a gente precisa de desenvolver, né? E as formas Uhum. variadas que, né, Deus permite que os espíritos amigos falem por nós, né? Seja por um cartaz, por um livro, por um familiar, né? Como você muito bem disse, como a sua mãe viu, poderia-se muito bem esperar alguém que pagasse o seu curso, mas não, ela ficou sabendo que haveria esse concurso, te Uhum. falou dele, você fez o seu esforço, correu atrás, ficou entre essas 10 melhores, né, alunos para Uhum. concorrer a essa bolsa. Então, isso é o que Deus espera de todos nós, né? Merecimento por conseguir algo, né? E isso quando a gente entende isso, isso é muito bom, né? A gente tem um pouquinho mais Aham. de consciência, né? É o ajuda-te que o céu te ajudará, né? A gente tem que fazer a nossa parte também, para a espiritualidade fazer a dela também, né? Exatamente. Eu faço parte de um estudo que nós fazemos todo domingo, inclusive temos hoje. A gente faz o estudo do livro Boa Nova, e lá tem uma frase, só em uma expressão, se eu não me engano, a gente ficou quase um mês e meio, 2 meses fazendo estudo dessa expressão, que é levanta-te. Então é isso que Deus espera de todos nós, né? Não é esperar alguém para dar a mão e te subir. É você querer que alguém te dê a mão e você querer subir junto com ela, né? A nossa Uhum. responsabilidade é muito dessa parte de levantar. Não é só levantar, né? Levantar-te, né? Isso. Terezinha, me desculpa, eu não vi a sua pergunta. Deixa eu correr aqui que o nosso tempo está bem curto. Ai, meu Deus, se eu não conseguir, a gente vê o que que faz aqui, tá? Terezinha. Em instantes importantes da minha vida, eu tive orientações por meio de pessoas próximas. Por que não recebi as orientações diretas e sim por meio de outras pessoas? Seria uma incapacidade minha? Não, é Terezinha, né? Isso. Não, não quer dizer uma incapacidade. Ou às vezes você estava assim, muito angustiada, eles não estavam conseguindo, às vezes, te falar. Não tem nada a ver com incapacidade. Às vezes a sua angústia era grande, ou às vezes era mais fácil esse diálogo com essa pessoa próxima. Igual esses dias teve um familiar meu que veio aqui em casa e me pediu uma orientação. Na hora que ela me falou, eu dei a resposta imediatamente. Aí eu falei assim, gente, mas eu nem pensei. Eu falei, esse negócio, isso não veio de mim, não, sabe? Pensei na hora. Não era eu que estava falando isso. Então, isso a gente vê que isso é comum, né? De utilizar de outras pessoas para dar essa orientação. Porque às vezes esse meio se tornou mais fácil, né? Para chegar mais rápido até você. Não quer dizer você não tem essa capacidade de receber essa orientação. Às vezes a gente não está pronto lá na hora para a gente conseguir compreender, né? Só depois de um tempo a gente compreende, né? Mas cada um tem o seu instante, o seu esforço, né? Isso é muito bom a Uhum. gente dizer. Mônica, antes que o nosso tempo acabe, obrigado de coração, tá? Pela generosidade, doação do seu tempo. E a gente espera que a gente tenha mais encontros como esse, tá bom? Oh, com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade de aprendizado mais uma vez. Obrigada, viu, Gu? Obrigado nós, tá? Com Deus aí. Pessoal, Com tchauzinho Deus. para Beijo todo a todos. mundo. Para quem não conseguiu acompanhar a live desde o início, vai subir para o IGTV e pro YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, tá bom? Fiquem todos com Deus, tá bom? Abraço, até logo.